Olá, meus queridos irmãos, paz do Senhor, tudo bem? Que bom que o Senhor preparou mais um dia, mais uma manhã para estarmos juntos, tudo bem? Aqui é o pastor Tiago e tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Oh glórias, graças a Deus, irmãos, que até aqui o Senhor nos ajudou. Queridos, a palavra de Deus hoje vai nos falar sobre algo muito especial. Algo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Quero enfatizar com você. Você vai entender o que Deus tem para a tua vida hoje. Amém? Mas antes, você que não se inscreveu ainda, aí embaixo está escrito inscreva-se. Clica aí, clica no sininho. Seja um parceiro. Amém? Seja conosco, compartilhe com os amigos. Glória a Deus. Me alegro porque sei o que Deus está fazendo. Amém? Graças a Deus. Irmãos, o tema de hoje, da nossa palavra que Deus nos deu, é as 3 tempestades da vida do cristão. Vamos meditar nisso? Vamos pegar 3 pontos, eu quero juntamente com você pegar 3 pontos. O primeiro ponto está aqui em Jonas. Jonas capítulo 1, do 1 ao 3. Você conhece a história, mas eu vou ler para você. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. O 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Conhece essa história, né? Deus ele chama Jonas para uma missão. Deus deu uma ordem para Jonas para que ele se levantasse e fosse pregar na cidade de Nínive, uma palavra dura, uma palavra de exortação, uma palavra de arrependimento. E Jonas levantou, mas não para obedecer, mas para fugir. Não é? E quando ele foge, queridos, ele desce para Jope, pega um navio no sentido ao contrário. Né? Deus mandou ele para Nínive e ele foi para Tarsis. Mas no caminho aconteceu uma tempestade. E esse é o primeiro ponto. São 3, né? As 3 tempestades da vida do cristão. A primeira, quero enfatizar com você, é aquela que nós atraímos. É aquela tempestade que são consequência, que é a consequência da nossa escolha. Aqui nós vemos que essa tempestade na vida de Jonas foi culpa dele. Porque se ele tivesse obedecido a Deus e tivesse ido direto para Nínive, nada teria acontecido. Deus teria guardado o seu caminho e seria uma bênção. Mas como ele se desvia e foge, né, no verso 3, no finalzinho, diz o quê? E ele fugiu da presença do Senhor. Mas quem foge? Eu digo para você, quem que foge da presença de Deus? Ninguém. Então uma tempestade veio, não é? Você conhece a história, estou resumindo para você. E lançaram sorte, a sorte caiu nele e ele falou: olha, essa tempestade só vai acalmar se vocês me jogarem no mar. E jogaram Jonas no mar e realmente a tempestade acalmou. Então a primeira tempestade que eu quero enfatizar com você aqui na vida de um crente é aquela que nós atraímos. Nós atraímos. A segunda tempestade na vida do cristão é aquela que põe à prova a nossa fé. Isso aqui eu vou me basear em Mateus capítulo 14, onde fala da tempestade. Jesus manda que seus discípulos atravessem, né? Pegue o barquinho e vá atravessando, porque ele ia orar ainda, demorar um pouco. Não é? Mas ali de madrugada vem uma grande tempestade, eles estão ali lá no meio. Não é? E preocupados com aquele momento, água para todo lado, o barco jogando-se para todos os lados, né? Aquele medo daqueles homens de morrer, aquela prova.
E de repente Jesus vem andando, Jesus vai ao encontro deles, andando sobre as águas, né? E eles até acham, puxa, é um fantasma. E Jesus fala, não, não tenha medo, sou eu. Não é? E vem aquela grande passagem de Pedro, né? Pedro quer andar sobre as águas também. Ele diz, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir até ti. E Jesus convida ele, venha, e Pedro anda sobre as águas um pouco, depois afunda, ficou com medo do vento, não é? Mas olha isso. Essa é a segunda tempestade, a qual é aquela que prova a nossa fé. Porque provou a fé dos discípulos ali, provou a fé de Pedro. Pedro ainda usou a fé, andou sobre as águas, e diz nesse texto que quando Pedro e Jesus, depois que Jesus resgata Pedro, Pedro começa a afundar e Jesus agarra ele, e os dois entram no barco, a tempestade cessa. Então foi uma prova de fé. Vamos para a terceira. A terceira tempestade na vida do cristão é a tempestade espiritual, que está em Lucas capítulo 8, não é? E vai dizer o que para nós, queridos? Olha, essa passagem vai dizer que eles estavam indo, só que agora, diferente da outra, Jesus estava com eles. Diz que Jesus entrou no barco com eles, não é? Só que Jesus desceu para o porão e foi dormir. E eles foram indo, só que no meio ali houve uma grande tempestade. Eles ficaram assustados, não é? Preocupados, pensando em que ia morrer, e correram, acordaram Jesus. E acordaram Jesus, Jesus subiu lá, Jesus subiu para o barco e disse, homens, vocês não têm fé? E Jesus olhou para o mar e para o vento e repreendeu o vento. E aquele mar e aquele vento acalmou. A terceira tempestade em nossa vida é a espiritual. O que estava acontecendo aqui? Eles estavam indo para uma missão. A Bíblia diz que quando eles chegaram do outro lado, havia endemoniados, o qual Jesus ali foi e expulsou. Jesus os libertou. Então entenda, tem coisas em nossas vidas, tempestades em nossas vidas, que ela vem para atrapalhar um propósito de Deus em nós, um propósito de cura, de libertação, um propósito de bênção em nossas vidas. Então eu intitulo como uma tempestade na vida cristã do crente espiritual. Eu intitulei aqui 3 tempestades. A primeira, aquela que nós atraímos. A segunda é aquela que põe à prova a nossa fé. E a terceira é a espiritual. Sempre em alguma área de nossas vidas nós teremos uma tempestade. Você já parou para pensar? Vamos estar lutando, vamos estar guerreando, vamos estar aí nas dificuldades. Mas eu quero te dizer algo neste momento, que em todas as tempestades, Deus está no controle de tudo. No meio dessas tempestades, muitas vezes, nós achamos que vamos morrer, nós achamos que não vamos suportar e muitas vezes nem entendemos o porquê de algumas coisas. Mas, irmãos, as nossas escolhas vão refletir em nosso destino. Tem tempestades que a culpa são nossas, tem tempestades que é Deus provando a nossa fé e tem tempestade que o inimigo está lutando contra as nossas vidas. Precisamos discernir, precisamos entender em qual tempestades estamos enfrentando ou passando. E aí sim, aleluia, vencê-las, seja ela qual for. Eu te desafio, te convido hoje a vencer a tempestade da tua vida. Sempre, em todas aqui, precisamos de Deus. A primeira, Jonas, no exemplo que eu dei, ele teve que clamar a Deus. Depois do seu erro, depois da sua desobediência, depois que ele tentou se esconder de Deus, ele orou por 3 dias, ele ali rogou o perdão de Deus e Deus ouviu. Aleluias. No segundo aqui, aqueles homens tiveram um encontro com Jesus,
prova da fé deles, não é sabendo que eles não estavam sozinhos, Jesus veio ao encontro deles, aleluia, tenha fé, Jesus aparece, vem ao teu encontro. E na terceira, Jesus estava no barco, mas ainda havia uma guerra espiritual, Jesus estava ali, mas o inimigo estava lutando contra a vida deles, porque Jesus tinha algo além daquela tempestade. Entenda isso, depois da tempestade, Deus tem algo para te ensinar. Aprenda, depois dos ventos, depois das lutas, Deus tem algo para nos ensinar. Queridos, fique com essa palavra hoje. Não sei qual tempestade você está, qual você está enfrentando. Só sei de uma coisa, Jesus está contigo em todas as tempestades o Senhor está. Chame por Ele, creia. Mesmo que você olhe, não, Jesus não está aqui não, creia. Lá vem Ele andando sobre as águas, aleluia. Tome posse dessa palavra, é um ensinamento para nós hoje. Vença as tuas tempestades em nome de Jesus. Quero orar por você, vamos orar juntos, pedindo que o Senhor nos ajude a discernir essa tempestade e vencê-la para a glória dele. Pai, nós oramos, eu clamo neste momento pelo meu irmão e pela minha irmã. Aprendemos hoje na tua palavra sobre tempestades e é verdade, quantas e quantas vezes estamos envoltos a ventos, envoltos a tempestades e quantas vezes nos assustamos, ficamos com medo, achamos que até iremos morrer, Pai, mas aprendemos aqui, Jesus, que tem tempestade que a culpa é nossa, tem tempestade, Jesus, que é o Senhor provando a nossa fé e tem tempestade que o inimigo está lutando contra nós. Nos ajude em todas elas, nós precisamos do Senhor. Toma a vida do meu irmão, da minha irmã, os dê discernimentos, dê força, sabedoria, graça para vencer. Meu Deus, nos livremos, ó Pai amado, de toda astuta cilada do diabo. Põe as tuas mãos sobre nós, dai-nos a tua presença, Pai. É que eu te clamo nesse dia, guarda, acalma, Jesus, essa tempestade, acalma esse coração hoje, ajuda-os, ó Pai, nos ajude, nós precisamos do Senhor. Eu oro e já te agradeço, crendo na vitória, crendo na tua paz, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, diga amém aí, amém, graças a Deus. Meus irmãos, creia nessa palavra, um ensinamento para nós hoje, que Jesus te dê paz, te dê sabedoria e que você seja mais que vencedor. Tá bom? Deus os abençoe. Compartilhe com alguém essa palavra. Deus guarde você e te livre de todo mal. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.